Olá pessoal, como vocês estão? Já tem 2 semanas, né, que eu não levo nenhum vídeo novo para vocês. Não sei se vocês estavam com saudade de mim, mas neste vídeo então, né, vamos voltar a falar de direito constitucional. Vamos falar sobre o Ministério Público, né, que é uma das funções essenciais da Justiça, né. Desde já peço a vocês que, se vocês gostarem, dê um like aí no vídeo, né? Ativem as notificações também, que a gente vai continuar transmitindo novos vídeos aí nas próximas semanas, certo? E comentem qualquer dúvida que vocês tiverem, estarei à disposição. Elogios, reclamações, né? Também já tive algum feedback em relação ao áudio, né, de alguns vídeos que estavam um pouco baixo, né? Eu acho que esse vídeo agora já vai com o áudio um pouco melhorado, né? E aí vamos cada vez mais fazendo melhorias, né, nos nossos vídeos, trazendo mais qualidade para vocês. Bem, em relação ao Ministério Público, né, vocês devem conhecer muito, né, pelo menos pelas notícias que a gente vê na TV, da atuação do Ministério Público, da atuação dos promotores, dos procuradores, né, e às vezes as pessoas se confundem, né, o público em geral se confunde, né, principalmente quando a gente fala de procuradores, né, existem os procuradores que fazem parte da advocacia pública, né, e existem os procuradores de justiça, os procuradores da República, que fazem parte do Ministério Público. Essa confusão não é uma coisa assim absurda, digamos, porque há algum tempo, né, não muito tempo atrás, a advocacia pública e o Ministério Público eles estavam reunidos em torno de um único órgão, né? Para não dizer um único órgão, mas estavam reunidos sob uma mesma estrutura. Até 88, o Ministério Público, né, os promotores de justiça, né, os procuradores da República, eles também eram responsáveis pela defesa da União, né? Eles não apenas defendiam, como hoje previsto no artigo 127 da Constituição Federal, jurídica do regime democrático dos interesses sociais e individuais indisponíveis, né? Isso aí o Ministério Público já faz algum tempo, mas ganhou, com certeza, ganhou muitos contornos com a Constituição de 88 e principalmente depois da aprovação da Lei de Ação Civil Pública, né, que é a Lei 7347 de 85. A partir daí o Ministério Público ganhou muita importância nessa atuação, né, combatendo, né, a corrupção, enfim, atuando na defesa dos interesses sociais individuais indisponíveis, né, associados à saúde, ao meio ambiente, né, à defesa dos menos favorecidos, como os portadores de necessidades especiais, né. É uma grande atuação, né, em vários aspectos, em vários âmbitos que o Ministério Público tem atualmente. E antes de 88, além disso, né, o Ministério Público também fazia a defesa do Estado, a defesa da União. No caso do Ministério Público da União, né, fazia a defesa da União, né, defesa judicial da União. E no caso dos Ministérios Públicos estaduais, eles faziam também a defesa dos estados, isso até 88, né? Com a Constituição de 88 houve essa cisão, né? Lembrando, já falei disso num outro vídeo, né, sobre as medidas provisórias. A nossa Constituição tem um bocado de inspiração na Constituição italiana, né? E lá na Itália também há essa autonomia do Ministério Público, né? Essa independência funcional do Ministério Público, como existe hoje no Brasil, né? Por outro lado, você vê a estrutura da advocacia pública lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, os promotores públicos, que não são chamados exatamente de promotores, né? Os advogados públicos lá, eles atuam tanto na defesa da ordem jurídica como um todo, como também na defesa do Estado, né? No caso, a defesa da União, a defesa dos Estados federados, né? Conforme a estrutura em que se insere cada um desses advogados lá nos Estados Unidos, é uma única estrutura, né?
Aqui no Brasil também era uma única estrutura até 1988, né, e houve essa divisão. O Ministério Público, então, não mais faz a defesa do Estado, né, a defesa dos Estados da União, né, apenas incumbindo-lhe, né, na verdade não é uma pequena atribuição, uma grande atribuição, essa defesa do regime democrático, da ordem jurídica, dos interesses sociais individuais indisponíveis. Né? O Ministério Público hoje é considerado, muitos falam, né, num quarto poder, né? Ao lado do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, o Ministério Público é considerado um quarto poder por vários aspectos. Primeiro porque eles têm um orçamento, né? Eles podem propor a própria proposta orçamentária editada pelo Ministério Público, né? Ele encaminha sua proposta orçamentária para aprovação pelo Legislativo, né? Então essa garantia que é dada ao Ministério Público de editar sua proposta orçamentária já garante uma autonomia financeira bastante razoável, né? As atribuições, as prerrogativas dos promotores, dos procuradores da República, elas são bastante semelhantes, para não dizer iguais, aos dos juízes, né? Isso também garante a eles uma autonomia funcional, uma autonomia administrativa, né, do órgão como um todo, bastante grande. Então, são muito sutis as diferenças entre o Ministério Público e o Judiciário como um todo, né? Da forma como está tratado na Constituição Federal, né? O Ministério Público ganhou uma importância que a advocacia pública não possui, considerando que a advocacia pública está vinculada ao Poder Executivo, então está vinculada à proposta orçamentária do Poder Executivo, né? O Ministério Público já ganhou essa autonomia, né, a partir de 88, e isso dá muitos poderes, causa uma diferença sensível, né, na questão remuneratória também, né, para o Ministério Público, a favor do Ministério Público, né, equiparando, né, bastante ao Poder Judiciário, aos membros do Poder Judiciário. Então, o Ministério Público ele é considerado uno, mas ao mesmo tempo ele é dividido, né, na sua estrutura administrativa. O Ministério Público da União, né, que compreende o Ministério Público Federal, do Trabalho, o Ministério Público Militar e o do Distrito Federal dos Territórios, né? São todos integrantes do Ministério Público da União, mas na prática o Ministério Público do Distrito Federal ele tem uma certa desvinculação aí dos outros órgãos do Ministério Público da União, né? Sendo tratado de forma bem semelhante aos Ministérios Públicos estaduais, né? Que são bem autônomos, né? Lógico, em algumas situações, né, principalmente quando há recursos perante o Supremo Tribunal Federal, perante o Superior Tribunal de Justiça, haverá uma atuação coordenada, né, entre o Ministério Público da União, Ministério Público Estadual, sobretudo pelo fato de que no STJ, no STF, quem atua são os procuradores da República, em regra, né? Diferentemente, os procuradores de justiça, os promotores de justiça do Ministério Público dos Estados, eles atuam mais na esfera estadual, né? Na primeira instância, nos tribunais de justiça, né? Então, há uma atuação coordenada em algumas situações, vai haver essa atuação coordenada entre o Ministério Público dos Estados, o Ministério Público Federal, né? Tudo isso indicando que há realmente uma unidade, ou deveria, né? Ou deve existir uma unidade, né? Entre esses órgãos, né? do Ministério Público. O chefe máximo do Ministério Público da União é o Procurador-Geral da República, né? Atualmente é o Augusto Aras, né? E cada estado, né? Em cada estado há o seu Procurador-Geral de Justiça, que é o chefe do Ministério Público Estadual, né? E eles têm garantias, né? Esses membros do Ministério Público têm garantias bastante relevantes, né? Basicamente idênticas aos dos juízes, né? Que são a vitaliciedade, né? Que é garantida após 2 anos de exercício. Os 2 anos são uma espécie de estágio probatório, né? E após isso, eles só podem perder o cargo
por sentença judicial transitada e julgada, igual aos juízes, eles ganham essa vitaliciedade após 2 anos. Eles também têm direito à inamovibilidade, é uma garantia que eles têm de não ser removido, senão por motivo de interesse público, né? E, na verdade, nada impede que eles mesmos peçam remoção, mas aí por interesse próprio e não por interesse da instituição. A instituição não pode tirar um promotor de justiça do lugar dele que ele não quer sair, né? E outra garantia também é a irredutibilidade de subsídio, né? Também é garantida, na verdade é garantida em geral a todos os servidores públicos, né? Há também algumas vedações, né? E o artigo 129 fala das funções institucionais do Ministério Público, né? Que são várias delas, né? E algumas delas elas foram instituídas, como já disse, um pouco antes da Constituição de 88, como é exemplo a ação civil pública, né? E há também outras disposições ali, outros deveres, outras funções que aqui cabe ao Ministério Público, né, exercer. Ok, pessoal? Por fim, eu posso comentar também sobre o Conselho Nacional do Ministério Público, que é um órgão criado pela Emenda Constitucional 45, né, que é um órgão de controle dos atos do Ministério Público, né? Esse órgão não existia até antes de 2004, né? E ele foi criado junto com o Conselho Nacional de Justiça, né? Que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, né? Que é um tema mais recorrente dos noticiários do que o Conselho Nacional do Ministério Público, mas o Conselho Nacional do Ministério Público ele tem uma composição semelhante ao CNJ, né? E tem atribuições parecidas, sendo que em vez de ser um órgão de... não é um controle externo, né? Não é um controle externo, mas é um controle, digamos, administrativo superior, né, do Ministério Público, né? De todos os órgãos, todos os ramos do Ministério Público. Está disposto ali no artigo 130A da Constituição Federal. Ok, pessoal? Bem, eu acho que era isso, bem resumidamente, que eu tinha a tratar com vocês sobre esse assunto e estou à disposição sempre com comentários que vocês tiverem, dúvidas, eu estarei à disposição, ok? Um grande abraço.